Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 4 de janeiro, quarta-feira do tempo do Natal, e hoje a nossa regra de vida nos traz os artigos 7 e 8. A fundação da comunidade Sementes do Verbo. É na graça da renovação no Espírito, a chamado de Dom Alberto Taveira Correia, então a ser bispo metropolitano de Palmas, que foi fundada a comunidade Sementes do Verbo no dia 16 de julho de 2004, pelo casal Jorge e Marie Josete. Lembrando que na altura da nossa fundação, Dom Alberto era o bispo da Diocese de Palmas. O principal e primordial fundador da comunidade é o Espírito Santo, aquele que suscita toda e qualquer comunidade. Em seguida, no fundador repousa o carisma fundador, carisma que ele deve fazer frutificar e do qual tem que responder junto ao Senhor como um talento a ele confiado. A história da fundação. No nascimento de qualquer comunidade, há pessoas que não se escolheram e que formam a primeira equipe comunitária constitutiva da fundação. Como nos primeiros dias de fundação e como para toda nova casa ou missão da comunidade Sementes do Verbo, há sempre uma primeira equipe de fundação de pelo menos 3 pessoas. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Então, esse artigo vai falar justamente da fundação da nossa comunidade, que começou em Palmas, Tocantins. Na altura, Dom Alberto era o bispo dessa arquidiocese e foi lá que tudo iniciou, né, a nossa comunidade. E aqui vai dizer na nossa regra de vida que não mais do que menos 3 pessoas para iniciar uma fundação, e nós chegamos em quase 30, né, para essa fundação da comunidade. Então, uma grande alegria, uma terra que frutificou o nosso carisma, e como a própria regra de vida vai dizer, né, o carisma fundante também tem o carisma de fundação que repousa sobre os nossos fundadores. Então, hoje é um dia para rezarmos pela nossa comunidade de Sementes do Verbo, já que nesse início de ano a nossa regra de vida vai falar dessa fundação, como tudo começou, e lembrando que quem funda é o Espírito Santo, é Ele quem conduz a nossa vida, Ele que conduz cada um de nós, que conduz o nosso carisma. Então, que todos os dias peçamos a graça de escutarmos o Espírito Santo e de sermos conduzidos e arrastados, né, por Ele. A primeira leitura de hoje, 1 João 3. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele. Ele não pode pecar porque não nasceu de Deus. Nisto se revelam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo o que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, a gente vê essa leitura de hoje de São João forte, falando dessas duas dimensões, né, daqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo, filho do demônio. E uma palavra forte, João vai dizer, né, aquele que comete o pecado é do diabo. Então, já nos assusta, porque a gente sabe que nós já nascemos, né, de uma certa forma, com o pecado dentro de nós, e que diariamente nós temos, né, as nossas fragilidades diárias, cometemos pecado, mas há uma chamada, né, daquele que permanece no pecado, se torna filho do inimigo, e nós queremos nos tornar filhos de Deus, santos, justos e irrepreensíveis. E essa leitura de hoje, ela vai nos sacudir, né, vai dizer cuidado, porque aquele que vive sempre à beira do pecado, sinal de que ele não é filho de Deus, né, ele não busca essa santidade, esse caminho. E é belo porque a leitura vai dizer, né, o que pratica a justiça é justo. Não é a justiça das mãos humanas, mas a justiça de Deus, né? Esse justo que é fiel. O justo, ele é fiel, o justo teme, o justo obedece, o justo ama. O justo é santo. Então, peçamos hoje com essa leitura a santidade nos nossos atos, no nosso coração, de lutarmos diariamente contra o pecado que nos ronda e que bate à nossa porta. O salmo de hoje é o Salmo 97. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Sua direita o salvou e seu braço santo. Estronde o mar e o que ele contém, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios todos e as montanhas gritem de alegria.
diante do Senhor, pois ele vem para julgar a terra inteira. Ele vem julgar o mundo com justiça e os povos com retidão. Então, o salmo de hoje, o salmista nos convida a nos alegrarmos, a cantarmos um cântico novo, a reconhecer as maravilhas que o Senhor realiza no meio de nós, e a primeira maravilha, o Senhor nos salvou. Nos salvou e nos salva diariamente de nós mesmos, nos salva dos nossos pecados, nos salva das nossas fragilidades e nos ama como filhos santos, eleitos, amados de Deus. O evangelho de hoje de São João. No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que estais procurando? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª, aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontrou primeiramente Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus e, fitando, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, o filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Então a gente vê aqui esse evangelho do encontro belíssimo que Jesus tem com Pedro, mas também a experiência que João, que André fizeram. E o mais bonito dessa leitura é quando Jesus volta-se para ele e diz: Que estais procurando? E eles vão dizer: Onde moras? Então, sempre a nossa pergunta que traz no nosso coração, Onde Jesus está? Onde moras? Onde nós podemos encontrar o Senhor? E Jesus que faz uma simples resposta: Vinde e vede. E esse deve ser também a nossa resposta e o nosso convite a muitas pessoas que desejam fazer a experiência de encontrarem um Cristo. Assim como Pedro, como André, assim como João encontraram o Cristo. Tem muitas pessoas com essa sede e o nosso convite deve ser: vinde e vede, vinde experimentar, vinde conhecer onde moras o Cristo, onde habitas. E é tão bonito porque João, lá junto com os discípulos, que diz: Eis o Cordeiro de Deus. Jesus, que é esse Cordeiro imolado, que passa à nossa frente, mas que nos conduz também a esse amor de encontro com Ele. Então, peçamos hoje a graça, desses verdadeiros discípulos, de fazerem a mesma experiência, de encontrarmos o Senhor, ou nós que já o encontramos, de o segui-lo e não abandonarmos. E de sermos audaciosos na nossa evangelização, de fazermos o convite a muitas pessoas a experimentarem o que nós já experimentamos, que é o encontro pessoal com Jesus. E não há nada melhor, quando encontramos, não queremos mais sair daquele lugar. E foi exatamente essa experiência que eles fizeram. Eles permaneceram o dia inteiro e não queriam mais sair dali. Então, quando fazemos a experiência de estarmos com o Senhor, estarmos na sua casa, nós não queremos o deixar. E tantas pessoas hoje precisam fazer essa experiência, de encontrar o Senhor e de não mais largar, de não mais o abandonar. Então, peçamos essas graças também nesse dia. A leitura patrística de hoje é das sentenças de São Máximo, o confessor abade. O mistério sempre novo. O Verbo de Deus nasceu segundo a carne uma vez por todas, mas pela sua bondade e condescendência para com os homens quer nascer sempre espiritualmente naqueles que o desejam. Quer tornar-se criança que vai se formando neles com o crescimento das virtudes e manifesta-se na medida em que pode compreendê-lo. Quem o recebe, se não se comunica com o esplendor de sua grandeza, não é porque não deseje, mas porque conhece as limitações das faculdades receptivas de cada um. Assim, o Verbo de Deus revela-se sempre a nós de modo que nos convém. E, contudo, ninguém pode conhecê-lo perfeitamente por causa da imensidade do seu mistério. Por isso, o apóstolo de Deus, considerando com sabedoria a força desse mistério, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele contemplava esse mistério sempre novo, que nunca envelhece para a compreensão e a inteligência humana. Nasce o Cristo, Deus que se faz homem, assumindo um corpo dotado de uma alma racional.
Ele que por quem tudo que existiu saiu do nada, no Oriente brilha uma estrela visível em pleno dia e conduz os magos ao lugar onde está deitado o Verbo, feito homem, para demonstrar misticamente que o Verbo contido na lei e nos profetas supera o conhecimento sensível e conduz as nações à plena luz do conhecimento. O grande mistério da encarnação de Deus permanecerá sempre um mistério. Como pode o Verbo que está em pessoa e essencialmente na carne existir ao mesmo tempo em pessoa e essencialmente junto do Pai? Como pode o Verbo totalmente Deus por natureza fazer-se totalmente homem por natureza? Só a fé pode alcançar estes mistérios. Ela que é precisamente a substância e o fundamento das realidades que ultrapassam toda inteligência e compreensão. Então, peçamos a Deus essa graça hoje de descobrirmos, de adentrarmos no mistério de Deus, esse Verbo que se fez carne, que se fez homem e que habita no meio de nós, que desce todos os dias para habitar no nosso coração. E eu quero lembrar você mais uma vez a importância da Lexio Divina diariamente, de meditarmos a sua palavra, e a comunidade, ela desenvolveu um método que é o compêndio, que é a nossa leitura orante da palavra de Deus, que a Lexio Divina é uma leitura da nossa igreja, um método da nossa igreja, já há muitos anos, e que nós somos convidados a cada dia a meditar a sua palavra através da nossa Lexio Divina. Então, se você ainda não adquiriu, corre lá na nossa loja online ou procura uma das nossas casas de missão, ou talvez nas paróquias, onde tem muitos missionários espalhados divulgando a nossa Lexio Divina. Aproveite para meditar a palavra de Deus e iniciarmos um bom ano com boas resoluções. Que Deus os abençoe. Um novo ano é sempre uma oportunidade de trilharmos um caminho de intimidade com Deus. E uma grande ajuda é o compêndio, a leitura orante da palavra de Deus. Ela é como um diário da sua oração. E você é convidado a viver essa graça. Você pode adquirir através da nossa loja online ou das nossas casas de missão mais perto. Somos desafiados esse ano a crescermos espiritualmente e de forma encarnada, com resoluções bem concretas através da nossa Lexio Divina.